Boa noite. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje, alguns não trabalharam, estavam em casa. E eu não estava em casa, mas eu trabalhei mais do que todos os dias, porque eu estava com as 4 netas. Desde ontem, inventaram, né? Glória a Deus. Fazer aqui a casa da vovó, né? A noite, como é que se fala? A noite do pijama. Aí vieram aqui fazer a noite do pijama. Glória a Deus. Amém, querido? E eu amo, né? Nunca digo não. Muniz é que diz, mas tu é corajosa. Que horas tu vai fazer? Porque uma dá trabalho, 2, meu Jesus, e as 4 juntas, não é brincadeira. Mas a Júlia tem 14 anos, mas mesmo assim, a irmã tem 4. Aí discute Júlia com aliás, a de 4 discute com a Júlia, sabia? Porque quer botar moral na Júlia. E a Júlia, só o que faltava, Isa, tu querer mandar em mim. Ela quer... É uma bênção. Amém, queridos? Olha, a quarta da palavra eu amo, não sei vocês. Eu fico assim, às vezes, até pensando, sabe? Sei que as pessoas trabalham na quinta, é justificável, é tudo, tem aula, né? Os filhos no outro dia. Mas, gente, a quarta da palavra, para mim, é o melhor culto. Porque a gente fala, sabe, Joana, do amor de Deus através dessa palavra. Mas a gente sabe que o reino de Deus é por esforço, né? E a porta é estreita. E a gente sabe disso, né? Mas eu sou assim apaixonada quando é para falar da sua palavra. E esse mês de março, nós estamos aqui, né, caminhando no livro de Efésios. Então, Efésios, a carta de Efésios, querido, não é uma carta qualquer. Não é. Eu fico impressionada, sabe, Sarinha? Quantas vezes já li Efésios e quantos ensinamentos. Se a gente quer realmente botar ordem na nossa casa, você quer botar ordem na sua casa? Pois vai lá para Efésios. Leia e coloque em prática. Sabe? Como nós temos um tesouro, que é a palavra de Deus nas nossas mãos. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixou realmente bênção sobre bênção. Só essa palavra não precisava de mais nada. A gente agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nas nossas vidas. Mas se a gente tem a palavra, só dizer que tem e não pratica, aí nós somos tolos. Porque é você ter uma grande riqueza e não usufruir dela. Não é isso, Roberto? E o tema de hoje, olha o tema de hoje, é família fortalecida e batalha espiritual vencida. Viu, Patrícia? Família fortalecida e batalha espiritual vencida. Amém? Batalha espiritual vencida. Ah, Jesus, muito obrigado, Pai. Porque Efésios é uma carta que revela a identidade. Você pode ver que a gente começando a ler Efésios, a identidade, depois revela o nosso posicionamento. Como devemos nos posicionar através do seu mandamento. E revela também como vencer a batalha espiritual. E hoje a gente vai caminhar um pouquinho sobre isso. Tanto é que eu disse assim, Senhor, mas esse versículo é esse versículo. Porque tudo começa, tudo inicia, tudo tem valor através de onde? Da família. É que fala, né? Família fortalecida. Tudo, não adianta, querido. Não adianta você querer vencer em algumas áreas fora da tua casa, se tua casa não está em ordem. É espírito de engano, não adianta. Está entendendo? Então, você precisa organizar a tua casa. E quando fala aqui, né? Porque fala, né? Paulo escreve. Essa carta, Paulo estava preso, gente. Olha que revelação. Paulo estava preso. Imagine, mas ele estava preso, mas espiritualmente ele era um homem livre. Eu tive no Piauí
e tem um trabalho belíssimo na prisão. E o ministério dentro da prisão é assim: presos, porém livres. Presos, porém livres. Quantos estão aqui fora? Livres, porém presos. Cheio de amarras. Cheio, que é mais, né? Eita! Eu vejo assim: Senhor, tenha graça. Tão livre, mas tão preso. Preso com tantas coisas pequenas, meu Deus, que não vale a pena trocar isso aqui por tantas coisas, tanta picuinha, tanta coisa pequenininha, que não vale a pena. Não vale. Eu paro assim e penso: Jesus, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia do teu povo. Aleluia. Então, Paulo estava passando por lutas. Mesmo assim, mesmo em lutas, ele era forte. Ele dá o exemplo para a gente. É nas lutas, eu vejo assim, sabe, você sai depois de uma batalha, pode sair cansado, mas você sai fortalecido espiritualmente. Porque é onde você mais busca a Deus, na batalha espiritual. Não é verdade, Patrícia? Você passou com batalha grande. Você é testemunho vivo disso. Quando a gente está na batalha espiritual, é mais que a gente bota o joelho no chão, a gente se curva. A gente sabe que depende é dele mesmo. E a gente realmente tem que buscá-lo. Amém, querido? Aleluia. Estamos passando por luta. Mesmo assim, saímos fortes. Quando conhecemos a quem servimos. Aí tem um detalhe. Porém, entretanto, amém? Quando carregamos a sua autoridade espiritual na nossa vida. Mesmo em batalha, nós temos a autoridade dada por Deus para vencermos qualquer... Isso aqui é só introdução, eu não comecei a pregar agora não, ainda não. Só introdução. Porque Efésios ele começa dizendo quem você é. Você sabe quem você é. Começa. E termina dizendo como você deve lutar. Ele começa e termina. Começa com identidade e termina em guerra. Mas sabendo que nós somos o quê? Batalha espiritual vencida, que é o título. Aleluia! E hoje nós vamos entender, se a família se encontra forte, iremos vencer esta batalha. Não importa a batalha, mas se a família está forte em Cristo Jesus, ela sai vencedora. Não tem um que sai perdedor, sai vencedor. Vamos lá. Primeiro, família fortalecida. Famílias fortalecidas. Olha o versículo. Olha o versículo que eu for... Senhor, o que é que... Mas é esse mesmo. Efésios 5, 22, 23. Eita, Jesus. Efésios 5, 22, 23. O que é que diz? Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor. 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glórias ao teu nome. O que o Paulo realmente ele quis falar? O que Paulo quis dizer através disso? Primeiro, precisamos tirar o peso que muitos têm sobre esses dois versículos, né? Tirar um peso errado desse texto. Tem muitas pessoas que pegam esses versículos e levam para outra área. Outra área. Primeiro, precisamos entender realmente o que Paulo quis falar através do Espírito Santo. Isto aqui não fala de inferioridade, de maneira alguma. Não está dizendo que a mulher é inferior ao homem. Não fala de opressão e nem de domínio. Não quer dizer que o homem seja dominado em cima da mulher. De maneira alguma. Né? Deus, Deus, ele é um Deus de ordem. Ele está organizando a casa, a nossa casa, e a ordem espiritual, amém? Porque Deus é um Deus de ordem, ele não gosta de confusão.
Não existe confusão. Quando Paulo fala de cabeça, né, que Cristo, né, o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem, ele está falando de responsabilidade espiritual, homens. Eu até um dia desse eu estava brincando, ainda bem que eu sou mulher, porque onde é que está, o que tem na cabeça? Tem todos os sentidos. Tem o ver, tem o ouvir, tem o falar, tem o cheirar. Vocês são a direção de tudo, a pessoa. Que o homem está vendo, o que ele está falando, que esteja ou não edificando a sua casa. Porque o homem é o cabeça. O homem é o cabeça. Cristo fala isso. Cabeça aqui é como Cristo é para a igreja. E como Cristo lidera. Sabe como é que Cristo lidera? Aprenda, os homens estão dizendo. Cristo lidera com amor. Ele deu a própria vida. É fácil para a mulher, né? Se submeter. Sob a missão do marido. Cristo, ele realmente é o quê? Ele é um sacrifício. Ele se sacrificou pela igreja. Ele é o próprio sacrifício vivo. Marido, sacrifique pela sua esposa. Não é fácil. Porque ele tem aquele cuidado, o zelo. É o marido pela esposa. E com tudo isso, com responsabilidade. Gente, é algo muito sério. Ou seja, o homem não foi chamado para mandar, né? Para não, botar. Não é isso. Não tem nada a ver. Eu vejo, sabe, esses mandamentos, como eu já vi ministrações, como eu já vi homens de Deus pegar esse versículo e querer realmente colocar um peso sobre a mulher. O homem não foi chamado para mandar, ele foi chamado para cuidar, proteger e responder diante de Deus pela sua casa, pela sua família. É o homem que vai falar diante de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, queridos? Quando ele fala de submissão é um posicionamento espiritual sob a missão do marido. A palavra sujeitar-se, assista, o que é que ela está falando? A palavra sujeitar-se quer dizer, assista, muita gente, assusta, eu botei um i no lugar do u, assusta, muita gente a palavra. Não tem? Tem pessoas que principalmente recém-convertido, quando a gente fala sujeitar-se, a pessoa já fica com o pé atrás. O que é isso, né? Ela assusta. Mas por quê? Mas no original, ela carrega a ideia, sabe de quê? De cooperar com a ordem estabelecida ao homem por Deus. Olha só. É isso. A mulher ela vai cooperar com o homem pela ordem que ele recebeu de Deus. Pelo posicionamento. Amém? Não é ser menor de maneira alguma, ao contrário. É andar em alinhamento. Pense no corpo. Pense no corpo. Ele fala do corpo, né? Como a cabeça, corpo. Pense no corpo. Olha aqui, ó. A cabeça direciona. E o corpo executa. Sim ou não? A cabeça direciona e o corpo executa. Tira um do outro, funciona? Então, um não é superior ao outro. Um não é mais importante do que o outro. É o posicionamento. Amém, querido? Os dois precisam um do outro. Imagine, se a cabeça não funciona, o corpo sofre. Se o corpo não responde, nada acontece. Olha, eu digo muito, a mulher quando está com TPM dentro de casa, fica tudo de cabeça para baixo. Mesmo com as correrias, que eu sei que trabalha muito, a Aline. Mas tira a Aline uns dias de casa, como é que fica a casa? Mesmo dizendo que ela corre por lá, mas ela está ali. Né? No posicionamento. Corrente, mas tira. Assim também é o casamento, porque ele faz a comparação. Amém, querido? O problema não é nem a ordem, é o pecado.
é o pecado. Muitas pessoas rejeitam este ensino total, porque já viram, sabe o que, querida? Abuso dentro de casa. Viram abuso dentro de casa. Um pai se sentindo que eu sou o cabeça, né? Humilhando a esposa, maltratando a esposa, mandando, né? Aqui quem manda sou eu. Abuso, controle ou autoritarismo na sua própria casa. Essa pessoa rejeita totalmente esse ensino. Porque no seu subconsciente aquilo ali não é a coisa certa, né? Mas isto não vem de Deus, esses abusos que ela está errado. Ela recebeu a ordem errada, às vezes até dentro mesmo, dizendo que é homem de Deus, mas recebeu estudos errados sobre isso. A mulher altamente, ela é nula, ela não pode abrir a boca. Olha, gente, para a gente começar esse ministério 2 igual a 1 aqui em Fortaleza, não foi 2 anos a gente batendo em portas de pastores e de igrejas. 2 anos para começar. A gente levava o material, está aqui, o Moniz. O pastor abria, muitas aí no interior, a gente viajou, abria, olhava o material, muito bom, muito bom. Quando o Moniz dizia, ministra o marido e a esposa. Deixa aqui, eu vou analisar. E ali nunca mais voltava a falar com a gente. Não queria. Teve um, no interior aqui pertinho, um vizinho, que eu fiquei assim, pasma. Ele falando e eu procurando a esposa. A esposa só apareceu para botar um cafezinho e ficou lá de longe, só ouvindo. Porque não podia estar ali. Parece absurdo, mas não é não, querida. Não é. Então, que Deus tenha misericórdia. Por quê? Porque fica achando que isso está fazendo a vontade do Pai, né? Ensinos errados, comunicação errada. Os dois realmente precisam um do outro, amém, queridos? Aleluia, aleluia. Isto é distorção. Quando o homem não ama como Cristo, a mulher tem dificuldade de confiar. Pensou nisso? A mulher é insegura. Ela é medrosa. É uma mulher que não tem atitude. Ela tem medo de abrir a boca. Ela tem medo de dar a sua opinião, né? Quando a mulher não respeita também o seu esposo, ele perde o posicionamento. O Muniz fala muito sobre posicionamento. Quando a esposa se posiciona, o homem se posiciona. Mas sai a mulher do posicionamento, o homem parece barata tonta. Barata tonta é que diz, é? Barata tonta. Desorientado. Desnorteado. Amém, queridos? É como se tornar. E como se tornar, amor? Uma família fortalecida? Como? Vamos cá. É cada um assumir o seu papel. Quem fez Casados para Sempre? E está fazendo Casados para Sempre, né? Cada um assumir o seu papel diante de Deus. Quem está fazendo... A Marisa está lá fora, ó, procurando aqui. Cadê a mãe e a filha? Sumiram tudo. O homem, então, quem está fazendo Casados para Sempre, eu sei que ela está fazendo, mas por isso que eu vi, está ali, são, né, líderes. Quem mais está fazendo aqui o Casados? Né? O Roberto está liderando. Então, cada um assumiu o seu papel diante de Deus. Quer dizer, o homem, ele lidera espiritualmente, a mulher coopera e edifica. Olha que combinação perfeita. Aí funciona. Aí funciona. Amém, querida? A mulher sábia edifica a sua casa. E a louca, o que é que diz? Com as próprias mãos a destrói. Olha o poder que tem a mulher. A mulher, o poder que tem a mulher, querida. Porque o homem, ele precisa amar como Cristo. Isto aqui é o mais forte de tudo. Quando ele diz, homem, ame a sua esposa. Como ele dá o próprio exemplo. Amar mesmo, olha só, homens, amar
mesmo quando é difícil. Já pensou? Cuidar, mesmo quando está cansado. Manda cuidar da sua esposa. Isso aqui, quando fala assim, cuidar, mesmo quando está cansado, eu estava ministrando e me lembrando, lá em BH. Eu nunca vi um testemunho tão forte, que entrou um testemunho, o marido, 30 e poucos anos, novo, um casal novo, e ela numa cadeira de roda. Eu fiquei tão impactada, tinha 2.000 pessoas nesse encontro nacional, mais de 200 pastores. Querida, ela disse assim, né? Ela falou, hoje eu sei o significado na prática de sermos uma só carne. Porque hoje eu não posso, com as minhas mãos, meu cabelo cresce um pouco, eu não posso me pentear. Eu não posso tirar minha roupa. Eu não posso tomar um banho. Mas, se a minha mãe, se uma irmã minha, se uma amiga minha for me ajudar a fazer, me dar um banho, tirar minha roupa, eu fico constrangida. Mas, quando é o meu esposo, eu sinto como fosse a extensão dos meus braços, nos braços dele, me banhando. Gente, isso era todo mundo chorando. O que é ser verdadeiramente uma só carne. E ela diz assim, mãezinhas, não reclame se um filho dá trabalho. Mãezinha, não reclame se você passar a noite acordada. Não reclame, porque hoje eu fico na porta do banheiro vendo outras pessoas a banhar meus 2 filhos pequenos. E eu queria tanto estar ali banhando. Ela estava, como é? Tetra. Eu não sei dizer essa palavra, por isso que eu saltei. Mas ela estava do pescoço para baixo, né? E a mãe dele, por ser uma mulher de 30 e poucos anos, 2 filhos pequenininhos, a mãe dele disse assim, meu filho, essa mulher não é mais mulher para ti. Você é muito jovem. Aí ele olhou para a mãe dela, o quê? Para a mãe dele, né? E ele deu testemunho lá, para 2.000 pessoas, mais do que nunca. Hoje, por isso que eu digo, homem, cuide da sua mulher. Mais do que nunca, ela é minha esposa. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, até que a morte separe. Aleluia! O homem ele tem que se sacrificar mesmo pela família. O homem é o termômetro espiritual de casa. Tem muitos ultimamente jogado muitas coisas sobre a mulher. Eu vejo se o homem se posiciona, vem para a igreja e tudo, os filhos vêm tudo atrás. Mas se uma família está na igreja, o pai deixa de ir, os filhos não querem mais ir. Eu estou com um caso aqui de uma mãezinha, né, que se separou. E desde quando se separou, que o pai não está com ela, que era tudo dentro da igreja, os filhos não querem mais saber de igreja. Porque o pai desandou, a mãe vem, mas eles não querem mais. O homem ele precisa amar como Cristo. Aleluia. Isso aqui é muito mais forte, querido. Porque amar, mesmo quando é difícil, tem que amar. Tem que amar quando é difícil, tem que amar no cansaço, tem que continuar amando, porque ele é o termômetro espiritual da sua casa. Amém? Alinhamento gera proteção espiritual. Alinhamento gera proteção espiritual. Quando a ordem dentro de casa, os papéis definidos, que é isso que eu estava te procurando. Procura falar do Casados para Sempre. Lá tem uma lição de papéis. Como é forte a lição. Para mim, quando eu fiz a primeira vez, foi a lição que mais me impactou. Foi papéis. Né? Alinhamento gera proteção espiritual. Quando há ordem em casa, há paz, há cobertura espiritual, a família se sente protegida e há direção. Já pensou? Olha a importância do cabeça dentro de casa. E quando há desordem,
E quando o homem não se posiciona, há brechas, a batalha é grande, há confusão, há desgaste espiritual. É muita luta. Quando Josué se posiciona, né, a história de José, como cabeça, o que é que ele diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui um exemplo de posicionamento, né? Ele assumiu o papel de liderança, Josué, e a casa seguiu o direcionamento. Lá, é o homem que tem que se posicionar, e a casa segue o direcionamento. Temos que ter alinhamento com Deus. Só assim teremos ordem espiritual que gera proteção espiritual. Amém, querido? Uma família onde cada um ocupa o seu lugar, Deus ocupa o centro da família. Deus ocupa o centro. É um estudo, né? Esse estudo é tremendo para estar nos perguntando agora. Você, nesse estudo, pergunte agora, faça essa pergunta a você agora, nesse momento. Como é que está o meu posicionamento em casa? Como é que está a minha família? Onde está posicionada? Minha família está alinhada? É o momento que eu estou ministrando e estou pensando. Ou é o ego, o meu eu que está governando? A minha vontade que está governando em casa? Né? Porque muitas vezes se confunde o nosso eu, a nossa vontade com o posicionamento de Deus. Se a gente não tiver no Espírito, lá em Efésios 2:25 diz, olha, lá vai para maridos. Mas se preocupe não que eu estou falando com as mulheres também, viu, homens? Marido, ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amém? Muitos dizem que é pesado esse mandamento. Você já ouviu muitos homens falando que é pesado esse mandamento? Aí eu pergunto, será que o Criador errou a fazer a sua criação? Vocês acham que Deus ia colocar isso se o homem não fosse capaz? Se ele nos fez, gente, como é que ele ia colocar algo se ele é o fabricante? Onde é que está errado? A palavra ou nós? Porque Deus não ia errar na sua palavra. Se ele colocou, é porque nós somos capazes. Amém? Jamais Deus é por... Jamais. O homem tem que amar como Cristo. E como Cristo amou. É difícil? É muito difícil. Mas ele veio como um homem aqui na terra. Ele se fez homem para não ter a desculpa de um homem dizer assim, não, mas ele é Cristo. Mas ele não se fez homem. Ele não passou por tudo que nós sentimos, então nós não temos desculpa. O certo que é o posicionamento. É fazer realmente o que Deus está aqui, ó, seu mandamento, o nosso fabricante. E como Cristo amou? De novo, botei várias vezes, sacrificialmente. Cristo nos amou com paciência, mesmo sendo rejeitado. Ele nos amou. Já pensou isso, gente? Nós temos um exemplo também que eu estava vendo, né? Que recebeu a ordem e não fez a ordem e entrou o pecado, que é Adão e Eva. Eva sai da cobertura e Adão se omite. Não é isso? O resultado todos sabendo. Vê o quê? A queda. Oh, amados, vamos declarar juntos agora. Amém, querido? Fecha teus olhos. Vamos declarar juntos de coração. Diga assim de todo o teu coração. Minha casa não será lugar de desordem. A minha casa será alinhada com Deus. Amém, queridos? Não aceite desordem na sua casa. Não aceite. Não aceite. Porque nós vamos profetizar que temos uma família forte.
Porque estamos nos princípios, amém, querido? Família forte não é família perfeita, não é a família que está na televisão, né? Aquela família da margarina, né? Que aparece, né? Não é aquela família perfeita, de maneira alguma. É uma família que sabe perdoar. É uma família que sabe suportar uns aos outros. Essa é a família perfeita, né? Que sabe o quê? O Muniz gosta de falar. Perseverar. Não desistir. Amém? Temos um exemplo de José. José. Conhece a historinha de José? Foi vendido ali, né, pelos seus irmãos. Ele foi traído pela família, mas ele não se tornou amargo. Ao contrário. Ele não parou na caminhada. Ele não retrocedeu. Ele foi para frente. Ele venceu. Ele foi exemplo. Sim ou não? Mesmo tudo que os irmãos fizeram, José ainda foi lá e ajudou. Quanto mais precisaram. Quem não trata o coração, contamina a casa inteira. Nós temos que ser tratado o nosso coração. Não deixar amargura, não deixar, porque se a gente se contamina, a gente contamina, é aquela laranjinha podre no suco de... Você bota uma laranjinha no suco perfeito, você amargou o suco. Não é isso? E agora vamos para a batalha espiritual vencida, né? Tudo é família fortalecida. Nós temos aqui as dicas, né? Tá no posicionamento, nos seus papéis. E agora na batalha espiritual. Todos nós passamos por batalha espiritual. Não tem um bom. Não, nem fale. E aí, pastor, não fale isso não. Eu falando ou não, meu irmão, tu passa. Não tem por onde correr. Né? Não gosto nem de falar. Não, pastor. Em Efésios 6:11 diz. O que é Efésios 6:11 fala? O meu é revisto, aqui é revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do... Não é contra o marido, viu, gente? Não é contra o filho, não é contra a nossa vizinha, não é contra aquela amiga falsa, não é contra não é contra o esposo, não. Porque existe algo espiritual por trás disso. Toda batalha tem algo espiritual. Sabiam que muitas brigas dentro de casa não começam na carne? Mas não, Jussá, não. Muitas brigas começam no mundo espiritual. Se você não vigia dentro de casa e você não está no espírito, aquilo ali realmente entra e contamina. E quando vê, você está todo mundo ali contaminado espiritualmente dentro de casa. Porque você não vigiou. Isso é sério. Temos que estar vestido com a armadura de Deus, amém? Que é o cinto da verdade. Por quê? Sem verdade, amor, a casa cai. Uma casa que anda em mentira, ela é falsa. E hoje nós temos algo que a gente tem que vigiar, porque muitas vezes a gente quer até, né, ver na internet uma família perfeita, só fotos bonitas. Meu Deus, que família linda. Quando é pouco tempo, a família está se separando, o filho está se drogando, o filho está indo embora, filho... É a família que não vive na verdade, sem verdade. Por isso, cinto da verdade. Ele dá ordem. Couraça da justiça. Quer dizer, uma vida errada abre brecha espiritual. Está aqui Deus mandando. Abre brecha espiritual, queridos. O escudo da fé. Sem fé, qualquer problema vira uma crise. Se você não tem fé, qualquer probleminha dentro de casa, na igreja, no trabalho, vira uma crise. Não é algo, é só o... Só sei, né? E tem a espada do Espírito, que é a palavra. Eu amo. Gente, eu amo esta palavra.
Eu amo esta palavra, porque foi realmente a água que nos lava, é a água que nos limpa. Eu conheci Jesus bem sujinha mesmo, sabe? Aquela bem água preta, não era nem suja. E foi através dessa palavra, foi me lavando. Não tinha psicólogo, não estou contra os psicólogos, não foi psicólogo, não foi psiquiatra, foi aqui, ó. É o que nos lava. Não podemos parar, não podemos achar que estamos prontos, não podemos achar que já sabemos de tudo. Aí mora o perigo. Mora o perigo. Espada do Espírito, que é a palavra. Jesus no deserto, ele venceu dizendo, está escrito. Jesus, foi que ele disse, está escrito. Oh, glória! Em Efésios 6,18. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Aqui está o segredo. Não é só estrutura, não é só comportamento, é vida de oração. É vida de oração. Se você entendeu, querido, se você entendeu, eu queria, sabe, se você entendeu esta palavra, que hoje Deus está falando ao meu coração, não é só o seu não, Deus primeiro fala comigo, que Deus está falando pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Eu quero que você hoje, agora, nesse momento, fique em pé para a gente orar. Fique em pé. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos. Vamos estar pedindo realmente a Deus, Senhor. Oh, Pai, eu quero uma casa realmente, Jesus. Pai, hoje nós colocamos a nossa família no teu altar. Nós colocamos a nossa casa no teu altar. Nós colocamos a minha vida, a vida de cada um que está aqui presente, no teu altar. Pai, onde há desordem, oh, Pai, traz alinhamento, Jesus. Onde está a desordem, Pai? Traz alinhamento, Senhor. Onde há feridas, Senhor, traz cura, Pai. Onde esteve abuso, Senhor. Onde foi tida uma comunicação errada e seja difícil entender a tua palavra, traz cura, Paizinho. Onde há frieza, Senhor, acende o teu fogo, fogo do Espírito, Pai. Acende o fogo do Espírito, Senhor. Oh, Pai, fecha toda a brecha espiritual, Jesus. Fecha toda a brecha espiritual, Paizinho. Cancela toda a ação do inimigo. Cancela, Pai. Hoje levantamos famílias fortes aqui na Igreja Aliança Restaurada. Hoje nós estamos levantando famílias fortes, Senhor. Oh, Pai, cheias do teu Espírito, Pai. Cheias do teu amor. Cheios da vontade, Senhor, de estarmos vencendo em Cristo Jesus em todas as batalhas espirituais. Porque nós temos a quem confiar. A quem acreditar. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.